Agora, ali estava Israel saindo do Egito, a caminho da terra prometida. Um tipo perfeito da igreja hoje, a caminho da terra prometida. Depois de sair do Egito, subindo para a terra prometida, a qual que Deus havia prometido dá-la a eles. E no caminho para lá, indo para este lugar abençoado, eles entraram em contato com os moabitas. Moabe era um irmão para Israel. A terra de Moabe, essa tribo veio lá de trás, antecede aos dias da esposa de Ló, ou melhor, dos filhos de Ló. Ló teve filhos com sua própria filha, e essa é a origem dos moabitas. Agora, vocês todos têm seus guarda-chuvas apertados? Eu quero lhes mostrar algo, só um minuto, se o Senhor permitir. Observe, você sabe, hoje as pessoas dizem, bem, nossa igreja é fundamentalista, acreditamos nos grandes princípios evangélicos. Tudo bem, mas você ainda pode estar errado. Você pode ser tão fundamentalista e ortodoxo e estar a caminho do inferno. Se você não crê, ouça a palavra por um momento. Aqui vinham eles, subindo em sua jornada, e encontraram seu irmão. Então eles enviaram uma mensagem: podemos passar pela sua terra? Ele disse: absolutamente não. Não deixaremos esse bando de fanáticos passar por aqui. Lá estavam eles. Bem, veja, Moabe estava totalmente organizado, uma grande nação com todos estes príncipes e todas essas pessoas diferentes, e Balaque e todos os seus grandes reis e tudo mais. Mas Israel era uma nação interdenominacional, era apenas um pequeno grupo de tendas espalhadas, viajando sob a direção do Espírito de Deus. Mas Moabe estava todo organizado, uma das maiores nações da terra. E ele disse: não deixaremos esse bando de santos roladores passar por aqui, de jeito nenhum. Olha as coisas que eles estão fazendo. Você diz: santos roladores, irmão Brana? Sim, Senhor. Eu acredito que eles eram, absolutamente. Quando eles saíram do Egito e cruzaram o Mar Vermelho, e eles tiveram milagres e coisas além diante deles, e quando Deus fez chover os ventos dos céus e abriu o Mar Vermelho, e eles passaram em terra seca, e os egípcios tentaram fazer isso, incircuncisos, tentando zombar do Espírito de Deus, eles foram todos afogados. Miriam entrou no Espírito, pegou um pandeiro e desceu à margem batendo o pandeiro. Todas as filhas de Israel a seguiram, batendo tamborins e dançando. E Moisés levantou a mão e cantou no Espírito. Se isso não é uma reunião de santos, eu nunca vi uma em minha vida. Isso mesmo, eles certamente estavam descendo pelas margens, regozijando-se, com sinais e maravilhas entre eles. Quando tinham sede, Deus lhes dava água da rocha. Quando sentiam fome, Deus fazia chover maná do céu. E quando receberam esse maná, começaram a comê-lo e disseram: tem gosto de mel. Você sabe, aquele maná era um tipo do Espírito Santo. É isso mesmo. Logo após cada crente ter atravessado o Mar Vermelho, que representa o sangue, como eu disse na noite passada, ele entra na comunhão pelo Espírito Santo. Observe, assim que cruzaram o Mar Vermelho, enquanto estavam em sua jornada, Deus fez cair maná até que a jornada terminasse, um tipo do Espírito Santo. Quando eles saíram do judaísmo e receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre aqueles apóstolos e, desde então, continua caindo até que esta era acabe. Isso é verdade. Quero que você observe. Tão logo que a chuva de maná começou a cair, ele disse a Arão: vá e pegue vários homens grandes cheios e coloque-os de volta no lugar santíssimo, para que cada geração que suceder esta geração,
Cada geração que vier depois desta, cada vez que um homem se tornar um sacerdote, ele poderá entrar no lugar santíssimo e tomar um bocado do maná original que caiu no início. Que quadro lindo é aquela do dia de Pentecostes, quando o nosso maná espiritual, ali era o maná natural, o maná espiritual que sustentava a igreja ali e que fornecia todas essas vitaminas espirituais para viver por... Pois bem, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. Eles saíram do lado de fora, cambaleando e agindo como um bando de homens e mulheres bêbados. Sim, e Pedro disse: isso é aquilo que foi falado pelo profeta Joel. Isto é aquilo. Irmão, se isto não for aquilo, eu seguirei com isso até que aquilo chegue. Eu certamente gosto disso de qualquer forma, e esperando por isso. E quando eles saíram do lado de fora, o poder de Deus estava se movendo sobre eles. E Pedro, todos eles disseram: varões e irmãos, o que podemos fazer para ter esta mesma coisa? Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós, e sede batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e aos que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Não algo que se pareça com isso, não recebemos algo que o imita, mas não um bocado, mas um coração cheio do batismo original do Espírito Santo, que caiu no dia de Pentecostes, com os mesmos sinais, as mesmas maravilhas, as mesmas obras. Quando homens e mulheres estão prontos para entregar suas vidas, isso tem gosto de mel na rocha. Sabe, Davi falou muito sobre mel na rocha. Ele era um pastor. Ele costumava carregar um alforje ao seu lado. Os pastores faziam isso. E cada vez que suas ovelhas doentes começavam a se debater, o pastor pegava um pouco de mel desse alforje e o colocava na rocha. E a ovelha subia e começava a lamber o mel na rocha. Enquanto elas lambiam o mel, ora, elas ingeriam um pouco do calcário, e o calcário curava as ovelhas doentes. Oh, que quadro! Ouça, irmão, eu tenho um alforje cheio de mel esta noite, e vou colocá-lo na rocha certa, Cristo Jesus. Não em alguma igreja, mas em Cristo, seu devido lugar. E vocês, ovelhas doentes, comecem a lamber rapidamente. A primeira coisa, sabe, você receberá um pouco do calcário, e isso vai curar sua doença, e você descobrirá que há poder no Espírito Santo para levantar homens e mulheres de uma vida de pecado ou de uma vida de doença para a saúde. Comecem a lamber. Vocês que estão em uma maca, vocês que estão em cadeiras, vocês que estão cegos, vocês que são surdos e mudos, e vejam se não há poderes de cura no Espírito Santo que podem mudar a vida de um homem e fazê-lo uma nova criatura. Certamente que sim, fará você passar da morte para a vida. Eu posso ver Israel enquanto eles viajavam. Lá estavam eles, é verdade. Você já os ouviu dizer, sobre a igreja, eles disseram, olhe lá para Israel. Balaque disse, ora, vão e tragam-me Balaão. E disse, quando Balaão vier aqui, eles tinham um velho pregador fundamentalista ali, meio apóstata. Então eles disseram, traga-o aqui, e ele amaldiçoará essas pessoas por mim. Então eles foram e pegaram esse velho profeta. E ele chegou lá e pensou, bem, deixe-me dar uma olhada nisso. Agora eu sei que eles fizeram de tudo, eu sei que eles viviam com as esposas um do outro, eles fizeram todo o mal imaginável. Então, um Deus santo amaldiçoará esse povo. E assim ele foi lá com essa intenção, de amaldiçoar esse povo por causa dessa grande nação,
porque ele conseguiu uma igreja melhor e recebia um salário melhor com isso. Ora, ele estava enchendo seus bolsos, certamente. Ele disse: subirei e farei isso. E no caminho, Deus fez uma velha mula falar em línguas com ele e dizer-lhe para voltar para onde ele pertencia. E ele não tinha bom senso suficiente para entender isso. É verdade. Amém. E aí, você diz que ela não falava em línguas. Ela falou com uma voz humana. As mulas não falam com voz humana, mas ela certamente falou. Ela certamente fez isso. Eu senti isso chegando. Alguém disse que aquela mula não falou em línguas, mas falou sim. Certamente ela falou. Uma mula não falaria com ele na língua dela. Ele não entenderia isso, vê? Mas ele entendeu isso. Observe, e lá estavam eles. E quando ele desceu lá, ele se afastou e olhou para Israel. E veja que hipócrita. O rei o levou ao redor e disse: agora olhe, chegue bem aqui. E mostrou apenas a parte de trás, a pior parte de Israel. Agora observe, é esta videira. Agora, aqui está esta videira tentando amaldiçoar esta videira. Agora observe, ele disse que ele lhe mostrou a parte mais extrema. É assim que o diabo faz com o povo de Deus. Eles não dizem nada. Dizem: eu darei $1000 para qualquer um que puder me mostrar que alguém foi curado. Traga-o aqui. Eu desafiei um deles uma vez. Ele disse: deixe-me cortar o braço de uma garotinha, e você fica ali e a cura. Então eu acreditarei que você é um curador. Eu disse: você precisa de cura mais do que qualquer um que eu conheço. E é uma cura na cabeça. Eu disse: há algo errado com você, isso mesmo. E agora, veja, eles mostraram os extremos. Disseram: bem, eu conheço alguém por quem oraram e não ficou curado. Certamente, também sei que muitos ouviram a pregação e não foram salvos. Isso é exatamente verdade. Veja, mas eles mostram as partes mais extremas, os inversos, o lado pior. É assim que o diabo age. E observe como isso acontece. Levou-o para lá e mostrou as partes de trás disso. E então, observe, quando ele disse que reuniu tudo, agora, aqui está a cena. Observem isso, irmãos. Prestem atenção. Esta videira aqui e esta videira ali. Esta é a de Abel brotando e esta é a de Caim brotando. Caim era religioso. Esta também é religiosa. Caim era fundamentalista. Eles eram fundamentalistas. Mas Abel tinha o caminho certo, por revelação, por sinais e maravilhas. Deus sempre confirmou e sempre confirmará sua igreja e seu povo por meio de sinais e maravilhas. Cite-me qualquer momento na história em que um avivamento tenha acontecido sem que sinais e maravilhas o seguissem. O que está acontecendo hoje, meus irmãos, é o seguinte: estamos nos acomodando, estamos nos rendendo à teologia mental, estamos nos limitando a uma fé intelectual, quando deveríamos orar até que Deus se mova na congregação e comece a agir em nosso favor.